O que é a felicidade e onde podemos encontrá-la? O que fazer para sermos felizes? Saiba mais agora, com doutora Ana Beatriz Barbosa. Bem-vindo ao canal Florescimento da Mente. O oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Mas alegria, de depressão... tristeza. Isso. Felicidade... Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de Sim, futebol. Você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né? Que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol. Astro-rei. Putz, não faço ideia. Para que o Sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. É. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Qual é então, o propósito? Quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. Vendo aí o seu livro, está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então, o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, tá aqui guardadinho.
É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso para fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem essa intenção. A pessoa gosta de jogar videogame, nunca que na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar pra nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor, e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? Eu falo por mim, assim, não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto e falar, olha o que eu tá vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram se não para as outras pessoas que, mesmo distantes, vejam, que legal que você foi lá, que bom que você está fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia pra gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também, não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos, eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso.